Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Nesse tutorial vou ensinar a vocês as partes basilares da especulação, certo? O que está por baixo mesmo. Perfeito? Bom, eu ia fazer, no caso, uma especulação financeira até uma demonstração, certo? Porém, eu gravei ela no dia 3 de dezembro, né, 2024, não sei quando vocês estão vendo, e iria gravar no domingo posterior o resultado dela, e para publicar nessa segunda aqui, quando do lançamento desse tutorial, né. Porém, eu vi um Bitcoin no meio do caminho, a 100 mil no meio do caminho, havia um Bitcoin a 100 mil. Então, basicamente, o que eu ia ensinar para os dólares, que eu ia mostrar na prática como funciona, né, vai ficar limitado de fato ao quê? A esse vídeo que está no card em algum lugar. Vou apontar para o telefone. Perfeito? Por quê? Bom, porque basicamente pelas informações, né, que é sobre isso também que eu vou explicar, se tornou mais vantajoso ainda você tirar do dólar, né, do que e apostar mais na Bitcoin e na ADA, que é o Cardano, certo? Bom, enfim, nisso eu vou explicar mais ou menos o que é. Bom, primeiro vamos começar com a base que você precisa saber. Primeiro, especulação é um investimento, sim, certo? Então ele tem retornos e, claro, tem riscos. Segundo, como ele tem retorno, o retorno dele é, como se diz, ele é mais rápido, ele é num curtíssimo prazo. Por exemplo, eu fiz no dia 3 de dezembro, e fazer uma num domingo, perdão, o segundo vídeo, e ia publicar numa segunda, ou seja, menos de uma semana, bom, enfim. Certo? Então é muito rápido, não precisa ser necessariamente em 2 dias, mas assim, não é algo que vai ficar, por exemplo, 2 ou 3 anos, pode ser um tempo mais curto. Por exemplo, o que causou a parada do crescimento do dólar em relação ao real, por exemplo, esse derretimento, né, que ele teve, como os economistas gostam de falar, é a aprovação emergencial que segurou ele lá por 6 dólares e 6 centavos. Por exemplo, quando eu vendi para comprar as criptos, para investir nessas duas criptos, enfim, entendeu? Eu já estava investindo, mas o exemplo prático realmente era aquele, né, do dólar, certo? Bom, dadas as explicações, né, voltemos. Segundo, bom, você precisa de investimento, é um investimento, né, de curto prazo, certo? Não vai deixar, ao contrário de certos investimentos, ele não vai te deixar rico, tá? Ele pode crescer numa velocidade grande até, mas assim, é como eu digo, qualquer investimento que, digamos, te prometa mais de 35% de lucro, e 35% é o máximo mesmo, ele é de extremamente risco, certo? E outra coisa, ele não é vinculativo, digamos assim. Você não fica atrelado a ele a um prazo, entendeu? Você pode tirar e pôr os seus valores, né? No caso, os dólares que eu tinha para transformar em Bitcoin e Cardano, certo? Porque simplesmente era mais vantajoso. Se caso mude,
o contexto, aí sim eu entro aí, faço um shorts, qualquer coisa, informar, porque afinal o objetivo é bem para nós, pessoas aceboladas, ganharmos dinheiro, né? A gente recebe nossos vencimentos, nossos proventos, né? Nossos salários, seja qual for. E bom, em real, que é um dinheiro que a gente vai usar para comprar comida, pagar as contas, e o que sobrar aí sim a gente faz esse negócio para ganhar, realmente para ganhar corpo, certo? Então, o que eu digo isso é para realmente pessoas que têm muito pouco, certo? O Bitcoin a 100 mil dólares, a unidade é uma quimera para nós, pelo menos para mim, mas assim, já é algo para, digamos assim, engordar assim, as finanças. Perfeito? Bom, vamos lá. Então, como eu disse, para você investir bem aí, o que acontece é o seguinte: você precisa estar bem informado e com informações de qualidade. No caso do dólar, contra o real, assim, se você quiser colocar nisso, você ouvir que o mercado está assustado. Quando o mercado, você ouvir isso, está na hora, é hora de comprar dólar. Como eu disse, ele já estava caro, fiquei no vídeo que eu fiz lá das moedinhas e notas. Já estava caro a 6,70, sei não, a 5,77. Ele ficou mais caro quando eu vendi, que era R$ 6,06. Essa cotação, falando nisso, ela varia ao longo do dia. Se não me engano, por exemplo, o Banco Inter, que é o que eu usei, foi de 5 minutos a duração da cotação, né? Dependendo, isso daí vai ganhar em outras coisas como o spread bancário, certo? Mas não vou entrar em tecnicismos. Aí depois, se vocês tiverem essa dúvida, vocês me perguntem, aí que eu respondo. Mas realmente não é desnecessário ficar entrando em tecnicismos agora. Bom, aonde eu quero chegar, certo? Então você precisa de boas informações. E aí que tá. Como ele não é vinculado, ou seja, que é para você tirar, como foi no caso do Bitcoin, porque ele subiu mais, enquanto o real, digamos assim, em relação ao dólar, deu uma parada, uma esfriadinha. Então foi-se a hora de trocar. Perfeito? E mudar mesmo. Então, assim, basicamente eu tirei do dólar, transformei em reais, já tinha ganhado praticamente algo em torno de mais ou menos R$ 7. Eu tinha colocado 85,47, que era a hora, né? Se bem me lembro. E deu R$ 7 a mais, né? Na diferença nesses 2 dias. E aí tudo virou essas duas criptomoedas que eu falei: o Cardano e o Bitcoin, que estão subindo bastante até. O Cardano é mais barato, porém tem tido uma queda mais sustentável. Perfeito? Outra coisa, apesar do Bitcoin e do Cardano serem o que já se chamam, digamos, stable coins, você pode, por exemplo, comprar ele, colocar numa carteira e aí sim, comprando, acumulando e tudo mais. Mas em si não é o objetivo, né? O objetivo mesmo é pegar o dinheiro que você tem e multiplicar ele de modo rápido. E como eu disse, sempre tá bem informados, entenderam? Por isso que ele não é uma renda passiva, certo? Como ações, como títulos públicos. E outra coisa também, ele não é reservas de valor. Até o Bitcoin sim, mas é o Bitcoin que ele está na sua carteira, o Monero, que eu falo muito, também que você deve comprar, mas é o que está na sua carteira, ou nas suas carteiras, nas suas wallets, certo? Ou então, se for o dólar, não é o dólar turismo, tá? Que você vai na casa de câmbio, mas estaria mais pro Morgan dólar, certo? Dá para ver aqui, vamos dar uma qualidade a mais na imagem, ó. $1, que esse é do que? De prata, entenderam? Certo? E aí, como eu disse, vai o ouro, prata, Bitcoin, tudo isso que você puder tirar do sistema, digamos assim, bancário e deixar guardado, entesourado mesmo,
que não, e aí sim você está vinculado, porque você tem que, digamos, garantir a segurança para você, pelo menos, né? Ou porventura quem você queira deixar isso daí. Bom, enfim, certo? Então, é como eu disse, então por isso ele tem essa ideia de você tirar, ficar, digamos assim, swingando. Outra coisa, quando tirar, já que você não está preso, quando tirar ele? Certo? Primeiro, quando você vê, já que você é necessário muita informação e como é algo de curtíssimo prazo, muito rápido, certo? Então você deve fazer o seguinte, tá sempre se informando bem sobre o que você tá pondo e sobre as ações e as mancadas dos outros, porque especular é basicamente isso, ver o inimigo errando e você não atrapalhar ele no seu erro contínuo ou então no seu acerto enquanto ele estiver acertando, certo? Não é uma relação de amizade, é uma relação bem de negócio no sentido, certo? Então é bem isso. E também, como eu disse, quando tirar primeiro, quando você não ver uma informação que ou não vai crescer ou vai ter uma tendência de baixa muito acentuada, certo? Porque afinal a ideia é trocar um dinheiro pelo outro, tá? Se você precisar desse dinheiro, por exemplo, digamos, alguém quebrou uma perna, foi parar no SUS e não tem o dinheiro, aí você tira para juntar para pagar uma cirurgia, digamos assim, para pôr pino na perna da pessoa que caiu de moto, digamos assim, se acidentou, certo? E por aí vai, entendeu? E também quando que você quiser, é seu e você tira a qualquer hora, entenderam? É basicamente isso. Então, só para terminar, quem fez isso, por exemplo, trocou o real, que atualmente é um dinheiro podre, certo? Que se vai se desvalorizar. Por exemplo, o plano real, quando da criação da URV, foi um exemplo disso. Ele foi emitindo o Cruzeiro, que era um dinheiro podre, para comprar dólar. E depois, quando foi se introduzido o real, tinha-se um currency board. Eu também não vou entrar nesse tecnicismo, mas basicamente, para cada dólar que entrava no Brasil, você tinha um real correspondente, certo? E aí, com o plano real e a nova matriz econômica, né? Isso daí já é outra história, isso daí se perdeu. E aí temos o câmbio flutuante, que faz o quê? Quando você ouve o mercado no jornal, o mercado está assustado, quer dizer que o real vai derreter e o dólar ele vai ficar mais caro. Como eu disse, o Bitcoin e o dólar já estão caros e vão continuar crescendo, ficando mais caros, em ritmos diferentes, porém vão continuar. O que mais eu posso acrescentar só sobre isso? Uma informação importante, porque como eu disse, estar informado é importante. Até o dia 10 de janeiro de 2025, que é a data da posse do Trump, e quando ele vai ter o seu pacote de maldades, de taxar tal e qual os países e por aí vai, aí sim o dólar ainda é uma teta, né, para ganhar uns caraminguás, certo? Uns reais. Porque assim, aí veremos a reação da zona do euro e também da China, tá? Porque os BRICS, assim, com exceção da China, que tem dólar estocado e e a única economia de fato importante lá de peso, assim, em termos globais, temos de ver as reações deles no dia 10, ou no caso, dia 11 de janeiro, certo? Enfim, é isso. Então, para resumir, em especulação é um investimento, ele é de curtíssimo prazo, você precisa estar bem informado sempre, e as informações lá aparecem bem rapidamente também. E o que? Saiba que você não está preso esse dinheiro em si não está preso, certo?
ele não tem uma renda, ele não é uma renda fixa, então ele pode subir e descer muito. E bom, esse é o risco, mas também a vantagem de se especular em algo. Perfeito? Então, caso houverem dúvidas, não se façam de rogados. E se vocês acharam que era inteligente, que a ideia é boa, sim, compartilhem com alguém que você saiba que vai também aproveitar. Eu não costumo fazer isso porque eu acho que no que é bom não precisa de marketing, mas essa informação de valor ajuda muitas pessoas. Outra coisa, e se você for uma pessoa que diz, eu não como dólar, eu não recebo em dólar, ou então Bitcoin é tigrinho de Faria Limer, nem veja esse vídeo, tá? Esqueça ele, assim, entendeu? E vamos, seja feliz. E obrigado.